Nós cristãos precisamos entender que nem tudo neste mundo é mal. Mesmo vivendo sob o domínio de Satanás e em conflito, com o reino de Deus, o nosso mundo ainda é capaz de produzir coisas boas e belas. Como que isso é possível? Isso é explicado pelos teólogos através do conceito chamado por eles de graça comum. Vamos analisar este conceito teológico em nosso segundo ponto de hoje. A graça comum é a graça universal, ou seja, é a graça, o favor de Deus que se derrama sobre todas as pessoas do mundo, independentemente de seu credo, de sua escolha sexual, de sua raça, de sua etnia, de sua língua, de sua classe social. A graça comum é revelada na misericórdia com que Deus trata toda a raça humana. Ela não faz distinção entre um crente e um ímpio. Deus distribuiu e ainda hoje distribui determinadas bênçãos a todos os seres humanos da terra. O próprio Senhor Jesus explica este conceito da graça comum ao ordenar que seus discípulos amassem os seus inimigos e orassem por aqueles que os perseguiam. Conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Eu convido vocês a me acompanhar. Diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? Ele diz, porque Deus, nosso Pai Celestial, demonstra amor por eles, fazendo com que o sol se levante sobre maus e bons. O sol que se levanta e que aquece o nosso dia não é só para os filhos de Deus, é para toda a humanidade. Deus faz isso por amor a toda a raça humana a qual Ele criou. Da mesma forma como Ele faz com que a chuva caia também lá no campo do agricultor que é mau, como no campo do agricultor que é bom, porque Ele ama a todo ser humano. É isso que Jesus está falando para nós e nos ensinando. Se Deus demonstra amor pelos maus e bons, Ele está dizendo que nós também temos que ser assim, para sermos filhos de Deus. Entretanto, preste atenção, a graça salvadora, também chamada pelos teólogos de graça especial, não é experimentada por todos. A vida eterna é dada para aqueles que creem em Jesus Cristo, em sua obra redentora na cruz. Mas a graça comum, isto é, o amor de Deus, o favor dele para com toda a humanidade, se manifesta hoje, está se manifestando neste momento sobre todos. A graça comum, esse favor para com ímpios e justos, ela é percebida claramente na esfera física, intelectual e moral da vida. Eu vou tentar apresentar aqui algum exemplo um pouco disto. Por exemplo, na esfera física, o alimento que sustenta a vida provém de Deus. Bons e maus desfrutam disto. Como nós já vimos, é Deus que faz o quê? Que o sol se levante, a chuva caia no tempo certo.
para que a semente dê seu fruto e todos os homens possam se alimentar e assim sobreviver. Isso acontece por quê? Porque a terra gira em torno do seu próprio eixo, ao mesmo tempo que a terra gira em torno do sol. Quem mantém tudo isso funcionando é Deus com seu poder. Mas todo ser humano é abençoado por causa disso e tem vida por causa disso, porque é graça comum de Deus manifestado a todos. A vida humana em nossa era presente, ela é sustentada por Deus. Até mesmo aquele que nega a existência de Deus é agraciado por Ele. E só vive porque Ele está sustentando esta vida. Você estar aqui hoje, nesta manhã, e você poder fazer esse ato tão simples, né, de respirar, é graça de Deus, é manifestação dessa graça comum. É Ele que está dando a você essa oportunidade de continuar a viver neste mundo, nesse tempo. Na esfera intelectual, muitas coisas poderiam ser ditas, mas eu vou me prender, né, à parte da medicina. Muitas doenças que nós conhecemos hoje, elas são curadas através da medicina. Isso só é possível porque Deus concedeu ao homem inteligência. Quando Deus criou o ser humano, Ele deu ao ser humano alguns atributos inerentes à sua própria natureza, isto é, Ele deu a nós, entre esses atributos, inteligência. E é isso que nos difere da demais criação, essa capacidade de raciocinar e desenvolvermos a sabedoria. E essa sabedoria, essa inteligência nos deu condições hoje de termos uma ciência biológica que traz a nós o benefício através de diversas descobertas, de remédio, tudo que Deus deu a nós, através das plantas, de tudo isso que... Então muitas hoje pessoas são agraciadas através da medicina, mas isso tudo provém de Deus, que deu ao homem inteligência. E todos os seres humanos desfrutam dessa graça comum. Não é só o crente, por exemplo, que é tratado lá num hospital por um médico de uma determinada enfermidade. Todas as pessoas que chegam lá são tratadas, e muitas pessoas recebem curas, e a gente assiste e ouve notícias disso, mas tudo é graça de Deus, que deu aos homens sabedoria e inteligência, e nós devemos sim desfrutar disso. Então a inteligência beneficia todos os seres humanos nas mais diversas áreas. Na esfera moral, a graça comum está evidenciada na capacidade que todo ser humano possui de amar. Todo pai e toda mãe, seja crente ou não, é capaz de se doar inteiramente por seus filhos. É capaz de morrer, se necessário, pelos filhos. E não importa. Você pode pensar, né, naquele pai ou naquela mãe mais bandido que você conseguir imaginar, mas ele é capaz de morrer e dar a vida pelo filho dele. Tem essa capacidade de amar um ser, sem ser ele mesmo. Por quê? Porque isso foi colocado por Deus em nós, quando nós fomos feitos por Deus. Pessoas são capazes de perdoar uns aos outros. E eu não estou falando só de crentes, né? Pessoas que nascem dentro de uma igreja, mas pessoas que são ensinadas por seus pais a terem valores morais corretos, são capazes de perdoar o outro que lhe fere, porque isso está também em nossa natureza, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. É verdade que a criação de Deus sofreu, né, grandes danos por causa do pecado. E aí a inteligência, o amor, tudo isso foi afetado drasticamente. A nossa capacidade de raciocinar para o bem, a nossa capacidade de amar, muitas vezes para produzir o bem ao outro, foi afetado. E o egoísmo, como nós já falamos, os nossos desejos, né, e nossas paixões ficaram distorcidas. E isso nos faz com que nós venhamos muitas vezes a nos ferirmos. E é por isso de toda esta orientação que o apóstolo está trazendo a nós. Mas
ainda que o pecado tenha causado todos estes danos em nós, ele não eliminou totalmente aquilo que Deus fez em cada homem, em cada mulher, desde Adão e Eva na criação. Por isso que todos nós ainda somos capazes de amar, de possuir inteligência. Todo ser humano, independentemente de seu credo, de sua raça, de sua condição econômica, ainda é capaz de manifestar atributos divinos, dados pelo Criador ao primeiro casal. Ainda existe em nós, seres humanos, inteligência que nos faz discernir o que é verdade e o que é mentira. Todo ser humano tem capacidade de discernir tais coisas, o que é bom e o que é mal. Também ainda existe em nós, seres humanos, amor que se manifesta de forma solidária com a dor do outro. Nós vemos isso, que desperta em nós compaixão. Por exemplo, quando nós vemos uma criança passando fome, que nos torna generosos diante um desmoronamento e destruição de diversas casas, como ocorreu em São Sebastião, onde pessoas, muitas delas não cristãs, se mobilizaram para poder ajudar e fazer algo. Ainda há inteligência e amor que nos leva muitas vezes a compor uma bela canção ou escrever um belo poema, porque ainda existe parte de Deus em cada um de nós.